Boa noite, irmãos. A paz e a graça esteja com vocês. Que essa palavra possa encontrá-los em paz, em segurança. Que essa palavra possa encontrar vocês felizes. Que vocês possam estar sendo alimentados de todas as formas. Que vocês possam estar de uma forma muito graciosa sendo atendidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. No nome santo e poderoso de Jesus. A palavra que eu quero ministrar hoje, que eu quero compartilhar, vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí na casa de vocês, no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Glórias a Deus. E sabe, irmãos, é muito interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós olhamos para algo tão profundo e tão gracioso como esse convite. Quando o Senhor Jesus olha para aquelas pessoas, Ele olha para aquelas pessoas ali naquele tempo e vê as pessoas tão sobrecarregadas socialmente, umas pessoas subjugadas por uma lei dura e severa que eles não conseguiam carregar, uma condição social terrível, uma pressão social terrível, uma miséria muito grande. Então ele diz: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? E muito interessante isso quando a gente olha para a nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa vida e de uma forma ou de outra, nós vimos o quanto nós estamos sobrecarregados, né? E quando ele diz assim, olha, vós que estáis, né? Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Porque ele fala assim, eu sou manso, eu sou humilde, né? E acharei descanso para as vossas almas. E ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E esse fardo leve, esse jugo suave de Jesus, essa oferta que Ele faz para nós, essa disposição que Ele nos traz, Ele fala assim, olha, eu vou dar para vocês um jugo suave, eu vou dar para você um fardo leve, né? E é um convite, né? É um convite para nós, é um convite para todas as pessoas, para aquelas que estão sendo oprimidas, para aqueles que estão sendo opressos, aquelas que estão sendo sobrecarregadas de alguma forma ou de outra. E às vezes nós não aceitamos esse convite. Nós não aceitamos esse convite de Jesus. Nós olhamos e falamos, mas por que eu vou trocar? Não é verdade? Como eu vou trocar algo que eu não conheço? E o pior, irmãos, é que às vezes nós não conhecemos nem o próprio fardo que carregamos, né? Às vezes nós não entendemos o fardo que nós carregamos e por isso nós não trocamos pelo fardo de Jesus. Eu não sei se você já ouviu alguém próximo de você, ou você mesmo dizer o seguinte: as coisas parecem que são mais difíceis do que antes, parece que os dias de hoje eles são mais atribulados do que antes. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim: a minha vida eu tinha muito menos, mas eu era muito mais feliz. Não sei se alguma vez alguém já perto de você já disse isso, né? Não sei se no seu tempo alguém dizia assim: olha, no meu tempo as coisas eram mais fáceis. Quando eu era criança, a minha vida era mais fácil. Mas era tão pobre, a gente era tão pobre, não tinha tanto recurso, não tinha tanta conexão hoje, igual nós temos hoje, mas as pessoas continuam dizendo, mas era mais fácil. Mas quando na verdade, irmãos, sabe o que acontece conosco?
nós somos acumuladores. Nós somos responsáveis por essa sobrecarga. Nós somos responsáveis por causar essa sobrecarga em nós. Nós temos, sabe, o dom de guardar coisas. Nós temos uma habilidade para aguardar coisas, para entulhar coisas, sejam elas físicas, emocionais. Nós temos uma capacidade para entulhar coisas que, irmãos, nem a NASA vai explicar esse negócio. Se nós olharmos, eu faço um convite para você está em casa, você está aí na sua casa, e você pode fazer uma reflexão olhando para o lado da sua casa. Se eu dissesse para você agora, olha, saia do sofá que você está, vai até o seu quarto, abra o seu guarda-roupa e vê o quanto de coisas dentro daquele guarda-roupa que você não usa. Se eu disser para você, vai lá na sapateira do seu armário, seja os homens, as mulheres, e faça um balanço agora de tudo que você não está usando há mais de 6 meses. Vai lá e separa todos os sapatos que você não usou nos últimos 12 meses. Vai lá e separa coisas que você não usa há 24 meses. Irmãos, você vai assustar. Vai na sua cozinha, mulher, e pega todas as vasilhas que você não usa desde que você casou. Tem pessoas que têm um enxoval que quando casou há 30 anos atrás, guardado sem usar. Porque nós temos uma capacidade tão grande de acumular coisas que não serve para nada. Nós somos doutores nisso. Nós conseguimos o absurdo, irmãos, e dizer que não, um dia eu vou precisar. E aí, quando nós olhamos para trás, e eu penso o seguinte, mas a minha vida era mais fácil. Tinha menos coisas, não tinha com tantas coisas para me preocupar como hoje, não é verdade? Então, assim, qual é o sentido? Eu pergunto para você, qual é o sentido da vida, se não de usufruí-la com suavidade, assim como Jesus me promete um jugo suave? Qual o sentido da vida de não ter uma caminhada, uma jornada tranquila, onde eu tenha paz, onde eu tenha sossego, onde eu tenha tranquilidade, onde eu tenha tranquilidade para me relacionar, onde eu tenha tranquilidade para fazer o que eu quiser, onde eu tenha tranquilidade para adorar o Senhor? Mas esse fardo ele vai ficando muito pesado, mas o responsável por esse fardo pesado somos nós. Certa vez, nós tratando de uma pessoa, e ele era um andarilho, e aquela pessoa, nós trouxemos ele para aquela casa de recuperação na época, e ali ele tomou um banho, cortou o cabelo, e ali ele veio para dentro daquele lugar, vivia como nós. E um dia conversando com ele, eu perguntei para ele, disse o nome dele, e perguntei, o que você colocava dentro daquele fardo, daquele saco? Qualquer coisa que eu achasse pelo caminho, eu colocava ali dentro. E qual era o sentido disso? Ele falou, não tinha sentido nenhum. É o senso de pertencimento que me dava. É o senso de pertencimento que aquilo me pertence. E cada uma daquelas coisas significava alguma coisa para ele. Nada que ele colocava dentro daquele fardo não tinha significado. Nada que ele colocava dentro daquele fardo era simplesmente ele colocou por colocar. Você entende isso? Compreende isso? Aí eu pergunto para você, às vezes nós vimos pessoas, elas acumulam títulos. Eu não estou dizendo e nem fazendo a apologia à ignorância. Não, você pode ter os títulos que você quiser, e quantos títulos você puder, melhor, desde que esses títulos não sirvam para você se esconder atrás deles e não ser quem você é, desde que esses títulos que você está construindo, que você está adquirindo, que você está conquistando, te sirva para alguma coisa e não para trazer peso sobre a sua vida, não é verdade? Então assim, não significa, não justifica eu guardar coisas, ainda que a palavra de Deus diz que Deus trouxe coisas loucas para confundir as sábias desse mundo.
E às vezes as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão perdendo famílias, trocando por títulos, trocando por tempo de estudo, por tempo de pesquisa. Veja bem, é bom pesquisa, é lógico, é saudável, é bom para nós, é bom para a humanidade, desde que isso seja útil. Se isso não é útil para você, é só fardo, é só fardo. Olha quantos livros nós temos na estante. Você que está em casa, olhe para a sua estante, quantos livros tem na sua estante que você não lê. Você comprou livros que você não leu, você guardou livros que você não leu, ou já leu, para que está aí? Qual o sentido de guardar um livro, se esse livro eu já li? Não, mas está bonito na minha estante. Maravilha, mas para que serve? Na hora da mudança vai servir uma tralha, um peso. Nós somos práticos, nosso fardo vai ficando pesado, e nós vamos ficando sobrecarregados, e nós não sabemos o que está sobre nós. Nós perdemos o sentido, disso, nós perdemos o sentido, sabe, vamos para outra prática. Qual faz o sentido de você guardar tanto ódio? Qual a razão de guardar tanta mágoa, tanto rancor? Qual a razão de você guardar tanta tristeza dentro de você? Para quê? Eu pergunto para você. O fardo está pesado, está na hora de abrir esse fardo e começar a tirar isso para fora e dizer: isso não me pertence, isso eu não quero mais. E nós precisamos compreender uma coisa: o nosso corpo físico, ele é um reflexo de tudo que acontece aqui dentro. Tudo que acontece aqui dentro, o nosso corpo é apenas um reflexo. Nós adoecemos, nós entristecemos, sabe por quê? Porque o nosso fardo, ele começa a ficar pesado, o nosso fardo, ele começa a ficar, sabe, irmãos, impossível de carregar. Impossível, porque tudo aquilo que nós temos acumulado, tudo aquilo que nós estamos acumulando de raiva, de rancor, de frustração, de tristeza por quê? Qual é a razão que isso tem causado? Lembranças. Abra mão das lembranças, abra mão do passado, seja livre. Foi para isso que nós recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas. Foi para que nós não ficássemos dependentes dos antidepressivos. Foi para isso que Deus nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Foi para a vida que Ele nos libertou. E foi por isso que Jesus olhou para as pessoas e disse: olha, esse fardo que vocês estão carregando é pesado demais. Esse fardo que vocês estão carregando é muito pesado. E o que Jesus queria naquele dia é trocar o fardo com aquelas pessoas. O que Jesus quer hoje é trocar o fardo com você. O que Jesus quer hoje, na verdade, é tirar esse peso que está sobre você, que você não consegue carregar, e ele tem minado as suas forças, a sua fé, a sua esperança na caminhada. É por isso que Jesus olhou para aquele povo e disse: olha, o meu fardo é leve. Sabe, irmãos, e nós precisamos compreender isso, sabe, nós precisamos entender isso, que a nossa família não é um fardo. Nós precisamos compreender que os nossos filhos não é um fardo. Existem pessoas, irmãos, que estão sobrecarregadas, sabe por quê? Porque assumiu a família do outro. Existem pessoas que veio até o altar, apresentou os seus filhos ao Senhor Jesus e disse: olha, eles são teus, agora eles são teus. Irmãos, e esses filhos cresceram, esses filhos constituíram famílias, e agora, irmãos, esses filhos não nos pertencem mais. A vida dele não nos pertence mais, a vida de outros irmãos não nos pertencem. Cada um agora vai ter que viver o seu próprio momento, vai ter que ter as suas próprias experiências, cada um vai ter que viver a sua vida, porque nós precisamos compreender, porque esse fardo é muito pesado para nós, esse fardo é muito pesado para o outro, amados.
Nós precisamos compreender que nós somos incapazes de carregar esse fardo. Nós conversamos com pessoas, e pessoas dizem: olha, o meu neto se desviou, o meu neto não quer saber de Jesus, eu estou sofrendo, os meus filhos não querem saber de Jesus, eu estou sofrendo, olha, eu não tenho mais o que fazer. Eu sei o que você deve fazer: tira a mão, esse fardo não é seu, esse fardo é de Jesus. Entrega para ele hoje, diga: olha, a partir de hoje eu não carrego mais esse peso, a partir de hoje eu não mais coloco a mão nisso, porque isso não me pertence mais. Existe um convite, amados, existe um convite para você, existe um convite para que você abra mão. Sabe para que você deve abrir mão hoje? Abra mão. Talvez aí dentro desse fardo, algo pesado para você é a sua religião. Talvez a religião para você tenha sido um fardo. Talvez você olhe que servir a Cristo Jesus é um fardo. Deixa eu dizer para você, isso é apenas uma relação de interesse. Quando servir a Cristo, quando trabalhar para Deus, quando fazer alguma coisa para Deus é pesado, deixa eu dizer para você, é porque isso virou uma relação social de trabalho. Não é mais uma relação de amor. Virou um fardo. Eu perdi o sentido. Eu perdi o sentido da relação com Deus. E isso fica pesado, desanimador. Perdemos a esperança. Sabe por quê? Eu faço alguma coisa para Ele, para que Ele me dê. É mentira. Você não vai receber nada em troca daquilo que você faz para Deus. Sabe por quê? Deus te deu primeiro, Deus te escolheu primeiro, Deus graciosamente te dá primeiro do que você imagina. A palavra de Deus fala assim: antes que o pensamento viesse na nossa mente, Deus já sabe o propósito, já sabe o que nós estamos pensando, o sentido. Então não é o seu esforço, não é o seu trabalho. Talvez você está sobrecarregado, porque você acha que você tem que carregar toda uma estrutura eclesiástica nas costas. Deixa eu te falar, uma bobagem isso, uma bobagem. Está fazendo coisas que não tem sentido. Abra mão disso. O fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. É isso que Deus está trazendo, é um convite para você. É um convite. Olha, mas está difícil, não consigo compreender. Deixa eu dizer, não compreenda. Quem nos convence é o Espírito. Quem nos convence do pecado e do juízo é o Espírito. Deixa Deus convencer você nessa noite. Deixa o Espírito Santo você convencer do pecado que está aí dentro desse fardo. Você tem acumulado pecado em cima de pecado e colocando dentro do fardo, escondendo atrás de senhas, escondendo atrás de coisas que ninguém sabe. Mas Deus sabe, Deus conhece, e Deus não está apontando o dedo para você nessa noite, não. Ele está dizendo apenas: troque de fardo comigo. É a única coisa. Ele não está te acusando de nada, ninguém está te acusando de nada. Apenas abra mão do pecado. O pecado mina sua prosperidade, o pecado mina sua relação com Deus, o pecado separa você de Deus. Compreende isso? Compreende que nós não podemos ter uma relação com Deus com esse fardo. Nós não vamos entrar no reino de Deus carregado. Compreende que para entrar no reino de Deus eu tenho que estar descarregado, desarmado, sem pecado. Entende isso? E para que isso aconteça, você tem que receber o convite do Senhor nessa noite. O Senhor está fazendo um convite que é para nós, para mim, para você, para todos nós que estamos ouvindo isso. O que Ele fez lá há 2000 e poucos anos atrás: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É hora, amados. Aprendei de mim que eu sou manso, aprendei de mim que eu sou humilde, aprendei de mim essa mansidão. Essa mansidão é conhecer a força que tem, o domínio que tem sobre ele, é saber que é forte, mas que na mansidão ele consegue se segurar, ele consegue ter equilíbrio. É ser equilibrado em momentos difíceis, é ser equilibrado no momento de tensão, é ser equilibrado no momento de crise. Compreende? É isso que Deus está nos convidando nessa noite, é isso que Deus quer de nós nessa noite, sabe? Esse é o fardo que você tem carregado. Talvez eu dei alguns exemplos, mas talvez o seu fardo tenha outras coisas.
Fique à vontade para esmiuçar o seu fardo nessa noite. Fique à vontade para você mexer onde você quiser no seu fardo. Fique à vontade para você revirar as suas gavetas. Fique à vontade. Talvez você olhe para sua esposa aí no sofá agora e diz para ela: será que nós conseguimos isso? Acho que sim. Eu acho que vocês deveriam olhar para os seus filhos e dizer assim: não está na hora de nós revirarmos as gavetas? Não está na hora de nós termos as nossas diferenças mexidas, aquilo que nós não queremos conversar? Está na hora. Hoje é o convite para que você ajunte todo o lixo e coloque lá de fora. Deixa eu dizer para você, na minha casa, o lixeiro ele passa lá, o coletor de lixo, aquele pessoal que presta esse serviço de limpeza, eles passam lá na rua e eles pegam o que a gente coloca do lado de fora. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém vai entrar na sua vida e tirar o lixo. Ninguém vai entrar na sua vida e recolher o seu fardo, se você não colocar ele do lado de fora. Se você não se propor a abrir mão desse fardo, ninguém vai tirar, ninguém vai carregar. Você precisa ter atitude. Para que isso aconteça, tudo na vida tem um processo, sabe? A nossa vida é uma vida de métodos e processos. Tudo que Deus fez foi com um processo. Uma vez, no livro de Mateus, acho que no livro de Mateus, João, capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, ali conta a história de um homem que ele, por muito tempo, mais de 30 anos, ele estava num tanque, o tanque de Betesda. E nós podemos aprender com esse homem hoje, para nos livrarmos do nosso fardo. Nós vamos aprender com ele hoje, nós vamos aprender com ele. E no versículo 4 ele diz assim: neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Você lembra quando a sua mãe dizia, você dizia para sua mãe assim: mãe, eu vou lá em tal lugar porque todo mundo vai. Qual era a resposta da sua mãe? Você não é todo mundo. Não, mas o fulano vai, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Vamos respeitar os processos hoje? Vamos entender algo nessa noite? Você não é todo mundo. A primeira coisa que você tem que entender, para ficar livre desse lixo que você está carregando, para que você fique livre dos lixos emocionais, dos lixos físicos, das mágoas, da falta de perdão, da acusação, da baixa autoestima, da acusação. Para que você fique livre de tudo isso, você precisa compreender o seguinte: você não é todo mundo. Você não é todo mundo e você precisa tomar uma decisão subjetiva, essa que vai afetar exatamente você, essa que vai ter uma influência exatamente sobre a sua vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós precisamos aprender com aquele homem é que você precisa parar de ter dó de você. Deixa eu dizer uma coisa para você: pare de ter dó de você, pare de se lamentar, pare de olhar para você e achar que você é o pior dos seres humanos, pare de olhar para você e achar que você foi injustiçado, que você não merecia o que aconteceu, que você não merece o peso que você carrega, que a cruz que você carrega é muito grande, que acha que a enfermidade que assolou a sua vida é muito triste, que a perda sua foi maior que a do outro. Deixa eu dizer para você: você não é um coitado. Até porque o fardo que você está carregando, onde você está carregando, o mundo, ele é impiedoso. Ele é impiedoso com quem é fraco, com quem é ignorante. Ele é impiedoso com as pessoas que não têm posse. O mundo é impiedoso com as pessoas que não são letradas, que não têm títulos. E foi por isso que Jesus confundiu o mundo com as loucuras dele, porque ele escolheu eu e você, sendo tudo isso. Ele nos escolhe e diz assim: eu quero você,
Eu quero você porque você é amargurado, porque você é triste, porque você é ignorante, você não tem posse, você não tem lastro, você não tem aí um sobrenome tão forte, tão bonito, mas você é meu. Nós somos comprados por preço de sangue, comprados para que nós tivéssemos uma paternidade, uma filiação. Então deixa eu dizer para você, você não é um coitado. E pare, se você está achando que você é, eu quero dizer para você, você está redondamente enganado. Redondamente enganado. Não é por aí. Não é por aí. Esse é o primeiro passo. Reconheça a sua condição. Quando Jesus conversa com aquele homem ali no tanque, diz para ele: você quer ser curado? Ele começa a contar uma história. Era só responder para Jesus: eu quero ser curado. Não, é que eu estou aqui há 30 anos, e aí a água se move, as pessoas que são mais rápidas do que eu, as pessoas que estão com menos problema do que eu, as pessoas que não sofrem tanto quanto eu, as pessoas que não têm, que têm parentes mais próximos dela, pessoas que... Jesus não quer saber disso, amado. A palavra hoje está perguntando para você: quer trocar o fardo comigo? Não precisa explicar, não precisa dar desculpa, não precisa você argumentar com Jesus, não, para. É apenas dizer para Jesus o seguinte: olha, eu quero trocar o fardo com você. Já viu aquela brincadeira que faziam antigamente? Quer trocar essa torradeira por um carro zero? As pessoas dizem não. É demais. A Bíblia está aqui, a Bíblia está aí na sua casa, a Bíblia está em todo lugar aberto, em cada lugar que a gente entra. Graças a Deus nós temos uma liberdade de expressão religiosa muito grande, independente da denominação, da sua religião. Ali tem uma Bíblia sagrada, e ali tem um convite dizendo: olha, vamos trocar um fardo leve por um pesado, e as pessoas dizendo não. Eu quero te dar um jugo suave, você está com um jugo muito pesado. Não, mas Jesus está dizendo ainda: o convite é para você. O convite é para que você saiba disso, para que você compreenda isso. Você tem que fazer a leitura exata do que está acontecendo com você. Olha a sua situação hoje. Qual é a sua situação hoje? Qual é o peso do fardo que você está carregando hoje? O que tem minado as suas forças na caminhada? Simples, olhem. O que tem desanimado você? Eu estou desanimado porque as pessoas não fizeram como eu queria, e não fez como eu queria, eu desanimei. Para! Não, porque agora eu não estou nem ouvindo mais ninguém pregar, porque essa pregação ela tem me dado desânimo. Para! Olhe para você, reconheça você, fala: eu sou incrédulo, eu sou ingrato com Deus, eu não tenho gratidão com Deus, tudo aquilo que Ele me deu simplesmente achei que foi mais do que obrigação de Deus. Diga isso. Sou religioso demais, se não fizer como eu quero, eu emburro. Isso, reconheça. Fala: sou pecador, sou miserável, pobre, cego, nu, eu não tenho nada, eu não mereço. Faça a leitura correta, não faça a leitura errada. Olhe para você, olhe para a sua condição, olhe para o fardo pesado e diz: quero ficar livre desse fardo. Eu quero ficar livre desse fardo. Seria a mesma coisa de alguém estar diante da casa dele ali, olhando, a casa pegando fogo, e alguém dizer para ele: e aí, você não está preocupado? E aquela pessoa dizer: é menos uma coisa para eu me preocupar. Sabe, nós precisamos entender e fazer a leitura correta, ao invés de pegar e trazer para dentro mais um fardo, a autocomiseração. O seu fardo não precisa de mais nada, ele precisa ser esvaziado e não cheio. E essa autoanálise você vai fazer sobre agora, exatamente a condição que você vive hoje. Existe um convite: quero trocar o fardo pesado
por esse fardo leve. Eu quero trocar esse fardo pesado e eu vou te dar um fardo leve. Essa é a promessa de Deus. Sabe, segundo passo do processo, quando Jesus terminou a conversa, quando Jesus conversando com ele, Jesus olhou para ele, ele contou a história, ele entendeu que ele era aleijado, que precisava de cura, ele falou que queria ser curado. Aí quando ele disse para Jesus, não, eu quero ser curado, aí Jesus disse uma coisa para ele muito forte, ele diz assim, então levanta, levanta. Lá em João 5,8 ele fala assim, levanta, pega o teu leito e anda. Quer ficar livre do fardo hoje? Quero ficar livre, hoje não quero mais, esse fardo pesado. Então faz uma coisa para Jesus hoje, para você na verdade, levanta. Só que quando você levantar, pega esse fardo que está pesado, porque você precisa ter uma atitude nessa noite, de levantar de onde você está, dessa inércia que você está, dessa frieza que você está, dessa mornidão desgraçada, desprovida da graça de Deus. Levanta daí, faz alguma coisa, pega esse lixo e coloca lá de fora, leva para fora, ao invés de ajuntar mais lixo aí dentro, seja dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua mente, seja onde você estiver. Eu não sei onde está, mas você sabe. E aquele homem, ele levanta. Pensa comigo, amados, pensa o esforço que uma pessoa que faz mais de 30 anos deitada, você acha que uma pessoa com mais de 30 anos levanta? Não, amados, tem um processo, existe um ritual para levantar. Aquele homem deve ter rolado para a esquerda, rolado para a direita, ajoelhado, depois com muita dificuldade, tremendo sobre os pés. Existe todo um estado fisiológico, todo um estado mental e todo um estado físico para aquela pessoa aguentar ficar sobre a planta dos pés. Pessoas que ficam 6 meses, 1 ano deitadas, enfermas, quando vai andar tem que aprender a andar de novo. Pessoas ficam 30 dias sem andar, elas precisam aprender a andar de novo. Ele precisou aprender a locomover de novo, ele precisou aprender a ficar de pé. Mas a Bíblia não conta essa história. Sabe por quê, irmão? O importante não era isso. O importante é que ele levantou, o importante é que ele pegou o fardo dele, o importante é que ele levou embora. Eu pergunto para você, você acha que aquele homem sadio, ele continuou carregando aquela cama para baixo, para cima? Você acha que aquele homem continuou carregando aquele fardo pesado? Lógico que não, óbvio. Que Jesus disse para ele, falou, limpa todo esse lugar, coloca essa porcariada lá de fora, para que alguém recolha essa cama fedida sua e leve embora, toque fogo nela. Essa é a realidade, essa é uma grande verdade, né? Sabe, irmãos, e nós precisamos parar de esperar no outro, esperar que o outro faça, esperar que o outro venha e recolha o lixo. Tem pessoas que ligam para você e o desejo delas é que você entre na vida delas e comece a recolher os lixos, sabe, e tirar elas daquelas cadeias emocionais que elas estão, daquelas gaiolas, e tirar tudo e colocar lá de fora. Não posso, ninguém pode a não ser a pessoa. Pare de esperar nos outros, pare de esperar que o outro faça por você, pare de esperar que alguém vai entrar na sua vida e vai dar um jeito na sua vida. Não vai. É você que tem que fazer alguma coisa. Parte de mim, eu sou a parte interessada. Recolhe o lixo. Não durma hoje para amanhã sem recolher o lixo. Tem uma diferença no casamento, resolva. Tem uma diferença com os filhos, resolva. Tem uma diferença com o irmão, resolva. Tem uma diferença com outra pessoa, resolva. Pare de acumular lixo e esperar que outro é responsável por ele. Não é. Não, você é responsável pelo seu lixo.
Eu moro num apartamento e todos nós recolhemos o nosso lixo e levamos até o ponto de coleta. E as pessoas que trabalham naquele lugar, elas não entram em cada apartamento recolhendo lixo. Sabe, porque elas podem recolher coisas de valor, coisas que têm valor para mim e coisas que têm valor para você. Não tem como. Desculpa, amados. Deixa eu dizer uma coisa para você. O excesso, seja ele bom ou ruim, é lixo. Tudo que é em excesso é lixo. Se você cuida demais, é ruim. Se você cuida de menos, é ruim. Se você ama demais, é ruim. Se você ama de menos, é ruim. Se você come demais, é ruim. Se você come de menos, é ruim. As extremidades, elas nos matam. As extremidades nunca é bom. Nós precisamos ter equilíbrio. Saber que esse excesso não é bom. Excesso é lixo. Se é excesso, é lixo. Tem que ser recolhido. Não tem jeito. Último ponto do segundo item. Pare de recolher lixo dos outros e trazer para dentro da sua vida. Pare de recolher lixo dos outros. Então agora o meu fardo é pesado e eu faço como aquele menino que eu conheci. Eu vou pegando coisas e colocando dentro do meu fardo. Eu coloco o problema do outro dentro do meu fardo porque eu quero resolver. Eu coloco os meus filhos dentro do meu fardo porque eu tenho que carregar. Eu coloco os problemas dos meus parentes porque eu tenho que carregar. Eu coloco a doença do outro dentro do meu fardo para carregar. Não, porque eu acho que eu sou super. Porque eu acho que eu posso resolver. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Simplesmente é verdade. Cada um tem que recolher o seu. Nós podemos até ajudar que aquela pessoa leve até a porta, mas nunca trazer para dentro da minha vida, para dentro da sua vida. Quantas pessoas estão aí com fardo sobrecarregando porque estão tentando converter os filhos, converter marido, converter esposa, converter parente? Deixa eu dizer para você, quem nos convence do pecado e do juízo é o Espírito, não é nós, não somos nós. Ah, mas o que eu vou fazer se o meu filho for para o inferno? Ele tem condição de entender o que é pecado, o que não é pecado, o que é santo, o que é profano. Ele já sabe, então solta a mão dele, meu querido. Solta a mão dele. Deixa ele cuidar do lixo dele. Deixa sua mulher cuidar do lixo dela. Deixa seu marido cuidar do lixo dele. Deixa seu vizinho cuidar do lixo dele. Nós devemos amar, nós devemos orar, nós devemos ensinar, mas nós devemos recolher o lixo deles para dentro da nossa vida. Amém? E para nós compreendermos o que eu quero trocar, eu quero falar sobre o fardo de Jesus. Qual é esse fardo que Jesus quer trocar comigo? Tudo isso que eu disse é o nosso. Tudo isso que eu disse. Mas qual é o fardo de Jesus? Vamos entender? Talvez você não trocou o fardo por Jesus, talvez porque você acha que lá dentro do fardo de Jesus está que você não pode beber, você não pode fumar, você não pode prostituir, você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode cobiçar a mulher do próximo, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez você está com medo desse fardo, não é verdade? E talvez você prefira o seu fardo. Quando nós terminarmos aqui, a escolha é sua. Eu não posso ir até a sua casa e dizer: cadê o fardo? Vou trocar com você. Não. Mas é a opção que você tem. E o texto que nós vamos ler está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo da forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido
em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Que haja em vós o mesmo pensamento que havia em Cristo Jesus. Sabe o que tinha dentro daquele fardo leve de Jesus? Ele sempre estava pensando no outro. Sabe o fardo leve? Sabe por que o fardo de Jesus é leve? Porque ele está sempre pensando no outro. Sempre como eu vou abençoar o outro, como eu vou fazer para abençoar o meu vizinho, como eu vou fazer para abençoar minha esposa, como eu vou fazer para fazer meu filho feliz. Não carregar o fardo dele, mas o que eu posso fazer por você? Pode orar por mim, sim. Posso te amar, claro, incondicionalmente. Um amor que excede o entendimento humano. Pode me amar? Eu te amo, eu amo você. Não, mas eu estou com fome, vamos dividir, eu tenho um pouco, você come um pouco, eu como um pouco. E dentro daquele fardo de Jesus que ele quer trocar com você, ele tem um sentimento de altruísmo, tem um sentimento de altruísmo, tem um desejo enorme de esvaziamento, sabe, tem um desejo enorme de esvaziar daquilo, de títulos, de coisas, de tudo que ele pensa, de tudo que ele é, na verdade, de tudo aquilo que as pessoas diziam, de tudo aquilo que as pessoas queriam levantar ele não, a Bíblia diz que ele não se usurpou, que ele não considerou ser igual ao pai dele. Pelo contrário, ele assume uma condição de servir, o outro, sabe, na menor escala de serviço, ali estava ele, no desejo de servir. Isso está dentro do fardo que ele está te oferecendo. E talvez a sua soberba, a sua arrogância, talvez a sua arrogância é tão grande, talvez você está tão soberbo que você não consegue se esvaziar nem de você mesmo, não é verdade? E esse sobrepeso, essa sobrecarga que está sobre você, é isso que Jesus quer trocar com você, meu querido. É isso que ele quer trocar com você. Jesus jamais se permitiu ser, sabe o que ele jamais se permitiu ser? Amargurado, rancoroso, soberbo, glutão, avarento. Pelo contrário, ele amou quem odiou ele. Ele beijou quem o traiu, ele amparou quem abandonou ele. Jamais tripudiou sobre a miséria do outro, jamais acusou o outro. É isso que tem dentro desse fardo leve. Uma vida leve, desassociada de julgamento, uma vida desassociada de mentiras, uma vida desassociada, sabe, de coisas, de amargura, sabe, esse amargor que você tem, uma vida amargurada, sabe, essa pessoa que é azeda, pode sorrisal, é essa, uma vida amarga, é isso que não tem dentro do fardo que Jesus está te dando hoje. Jesus jamais, irmão, jamais foi preconceituoso. Uma coisa que Jesus jamais, o que você vai encontrar dentro do fardo de Jesus é preconceito. Jesus dormiu na casa de publicano, ladrão. Jesus comeu com os pecadores. Jesus conversou com a prostituta. Jesus não teve problema de etnia. Jesus conversou com os fariseus. Jesus se relacionava com os fariseus. Não tinha problema de preconceito, sabe, esse preconceito. Seja preconceito, irmãos, não é só preconceito contra o gênero do outro, não, mas há preconceito religioso, esse preconceito de social, sabe, o outro tem e eu não posso me misturar com ele, o outro não tem, eu não vou, a cor do outro, não interessa, dentro desse fardo leve, não tem preconceito, é zero de preconceito. Jesus não estava preocupado, sabe, em acumular bens. Um dia perguntaram para Jesus: Senhor, onde que nós vamos dormir? Ele falou assim: olha, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho essa preocupação. Estou dizendo para você não ter sua casa, amado. Tem a sua casa, tem seu lugar de dormir, maravilhoso, luxuoso, do jeito que você puder, mas desde que não seja um sobrepeso, desde que não seja para impressionar o outro, você entende? Está numa casa bacana de 4 quartos, agora eu preciso de 8 quartos, porque meu vizinho, meu cunhado comprou, o meu primo comprou, que se dane, você não usa, é peso.
E Jesus não, dentro do fardo de Jesus você não vai encontrar isso. Quando Jesus morreu, se você ler a Bíblia, você vai ver que a túnica que era dele deu briga quando ele morreu. E aqueles que o mataram disputavam aquela túnica nem dele era, ele ganhou. Embrulharam Jesus. Na última relação dele lá de conversa com um poderoso lá, com o governador envolve ele numa túnica e até num sentido de escárnio. Sabe, irmãos, herança. As pessoas têm ido para famílias, indo para tribunais, famílias se degladiando por causa de herança, de pai, de mãe, de avô. Famílias divididas porque estão brigando por um dinheiro que nem vai usar. Um dinheiro que nem precisa, amados. Você divide a fazenda em 4, a parte da água eu quero, mas é o outro que queria na água, é o outro que queria ficar na porta da entrada, ninguém quer ficar no fundo e vira aquele brigueiro, irmãos. Uma vergonha. Isso acontece no nosso meio, cristãos, mas no fardo de Jesus não tem isso. O fardo de Jesus é assim: qual é melhor para você? Tá bom, fica lá, eu fico aqui, tá bom para você? Então tá bom, Deus abençoe, eu vou para lá. Abraão falou para Ló: para onde você quer ir, meu querido? Eu quero ir para Campina. Então vai, eu vou para as pedras, não me interessa, a bênção não está no lugar, mas está em mim. Pare de brigar por herança, pare de separação de famílias por causa de bobagens, pare com isso. E última coisa, do fardo leve, abre mão do direito. Jesus sempre abriu mão do direito. Jesus nunca teve, não, eu quero ter direito a alguma coisa. Não tem direito. Não, mas eu quero ter razão nessa briga. Não quero ter razão. Não, mas eu estou certo. Tá bom, você está certo, tudo bem. Isso traz paz no coração seu, traz, então pronto. Isso traz concílio, traz, então pronto. Eu não quero, você entende isso? A razão pela qual Cristo morreu foi para que você tivesse paz e abundância. Por isso que Jesus olhou para aquele povo e disse para ele: olha, esse fardo que vocês estão carregando é muito pesado, vocês não conseguem carregar isso, pare com isso. Por isso Jesus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Filho dele para morrer por você. Deu o Filho dele para morrer por você. E esse Filho que ele deu para morrer por você quer trocar o fardo com você. Quer que você tenha uma noite de paz, uma semana de bênção, tranquila, suave. Agora depende de você. Você tem que colocar o lixo lá de fora. Você tem que colocar o fardo lá de fora. Levanta e anda. Pare de esperar nos outros, que o Espírito vai nos convencer do pecado e do juízo, e nós vamos compreender que realmente esse fardo de Jesus é vida abundante, é amor incondicional, é um amor incondicional. Quando eu tomo esse fardo de Jesus para mim, falo: mas que amor maravilhoso. Eu não imaginei que tivesse tanto amor, eu não imaginei que tivesse tanto amor, esse fardo maravilhoso, eu não imaginei. Aí talvez você está perguntando: Fernando, e esse convite aí? Esse convite é para todos. Esse convite é para quem não tem intermediários nele. Esse convite é para os aflitos, para os incautos. Esse convite oferece alívio da alma. E esse convite é para você rejeitar o jugo cruel do mundo e do pecado para receber o suave de Cristo Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Amém? Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. E um louvor dura 3 minutos. 3 minutinhos. E durante esse período você vai recolher todo o lixo que está aí na sua casa. Que você consiga. Talvez é muita coisa, você vai demorar uma semana. Mas no final nós vamos orar. E nós vamos trocar esse fardo pesado por um fardo suave, o de Cristo Jesus.
Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te entregar o nosso fardo pesado e queremos tomar sobre nós o teu jugo suave e o fardo leve. E que meus irmãos, nós que estamos aqui, os nossos irmãos que estão nas suas casas, as pessoas que não professam a mesma fé, mas que têm um desejo enorme de substituir esse fardo pesado, que não aguenta mais essa acusação, essa vida, Pai, de opressão. Ó Deus, que nessa noite eles possam trocar esse fardo contigo e que eles possam expor, ó Pai, expor esse lixo, para que o Senhor possa, ó Deus, trocar com eles esse fardo sem acusação, esse fardo leve, esse fardo de um amor incondicional, esse amor gracioso, esse amor, ó Deus, irrepreensível. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu abençoo a família deles e peço a Deus que o Senhor olhe para aqueles que estão enfermos, cuida deles, Deus, sara eles, aqueles irmãos que estão nos hospitais, nas UTIs, pessoas que estão nas UTIs. Livra-nos, ó Pai, dessa pandemia, dessa miséria. Abençoa os nossos irmãos, ó Pai, que o Senhor possa guardá-los, abençoá-los, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito esteja com cada um, em nome de Jesus. Boa semana, Deus abençoe, um grande abraço, e que nós tenhamos um dia, uma noite tranquila e uma semana de sucesso, em nome de Jesus. Deus abençoe.